Bom dia, tudo bom? Meu nome é Fábio e eu que ministro a disciplina Biologia Celular, tanto para o curso de licenciatura quanto para o curso de bacharelado, ambos na modalidade diurno, né? E devido a essa quarentena imposta pelo novo coronavírus, eu achei interessante fazer essas videoaulas, né? Porque eu creio que o pessoal que entrou na universidade agora está um pouco ansioso para começar as disciplinas e etc. É importante ressalvar o seguinte: essas aulas não substituem as aulas presenciais, tá bom? É um reforço para quem quiser ir se adentrando no conjunto de conhecimentos que fazem parte dessa disciplina chamada Biologia Celular. Antigamente, essa disciplina chamava Biologia Celular e Molecular, mas com o avanço da biologia molecular, nós nos restringimos mais à biologia da célula. E quando a gente fala biologia da célula, a gente fala em entender os tipos celulares, a sua estrutura e a sua função. Então, mesmo não chamando biologia celular e molecular, ela engloba um pouquinho ou bastante conceitos ou considerável conceitos sobre biologia molecular, que nós vamos dando aos poucos, né? Então, a biologia celular, além de ter os conhecimentos específicos, ela engloba conhecimentos secundários que vocês precisam construir, né? Então, durante o semestre, a gente tenta construir. Esses conhecimentos ajudam outras disciplinas, como bioquímica, biologia molecular, química, etc. Né? Como biólogos, vocês sabem que nós temos que entender um pouco de tudo, né? Nada é inútil, né? Ou sem sentido. Talvez as coisas não façam sentido agora, mas para frente, quando surja o contexto, elas comecem a se encaixar. Bom, então, como vocês estão vendo aí, nós temos nesta primeira figura o corpo humano com os seus vários órgãos, né? E cada órgão possui uma função. E essas funções são interligadas, possibilitando o funcionamento do nosso organismo. Já esse entendimento das interações dos diferentes órgãos diz respeito mais à fisiologia, tá bom? Mas alguma coisa será estudada ao longo de outro curso, ao longo de outra disciplina chamada histologia. Para nós, o que interessa aqui é como esses órgãos se formam, o que possibilita, por exemplo, um fígado ser um fígado e um rim ser um rim, o que possibilita um neurônio ser um neurônio e fazer parte desse órgão chamado cérebro. Todos esses órgãos e tecidos têm em comum células especializadas. Então, por exemplo, começando aqui de baixo, do lado esquerdo do vídeo, nós temos os néfrons, que constituem essas unidades de filtragem do nosso organismo, compõem os rins. Nós temos os hepatócitos, que são células que compõem, que estruturam o fígado. Nós temos células que se chamam osteócitos, que constituem e fabricam nossos ossos. Nós temos aqui os tecidos
o tecido epitelial pulmonar, que é um tecido muito delicado e fino, e é a principal via de entrada de patógenos, né? Por isso a gravidade hoje em dia desse vírus transmitido pelo ar, né? Por aerossóis, porque nós respiramos a todo momento, né? Ninguém consegue ficar mais de 2 minutos sem respirar. Depois nós vamos aprender o porquê disso. E essa é a principal via de contaminação do coronavírus, desse novo coronavírus, e de outros vírus também, né? E bactérias, né? Nós temos então daí os neurônios, que são as células do cérebro. Nós temos várias células aqui que fazem parte do sangue e, além de desempenharem funções de oxigenar nosso organismo e retirar o CO2 do nosso organismo, há outras células também envolvidas no nosso sistema de defesa, né, que são os leucócitos. Isso nós vamos ver, nós vamos abordar bastante na matéria histologia. Nós temos também as células musculares, no caso do coração são os miócitos, outras células musculares que compõem toda a nossa musculatura esquelética, que possibilita nossos movimentos voluntários. Também nós temos a musculatura lisa, que possibilita os movimentos involuntários. E temos até então glândulas que produzem substâncias, secreções que podem ser exportadas para o exterior ou para a corrente sanguínea. Quando são exportadas para a corrente sanguínea, geralmente são glândulas endócrinas, são chamadas glândulas endócrinas e produzem hormônios. Os hormônios são os grandes regentes das funções que une e interage e sincroniza as funções do nosso corpo. Todas essas células aqui que eu acabei de mencionar são são chamadas células somáticas, ou seja, que fazem parte do soma, do nosso corpo. São células muito diferenciadas, muitas delas se dividem muito pouco por mitose, algumas têm um prazo de vida relativamente curto, como as células, como as hemácias, por exemplo, que circulam no nosso organismo por 120 dias e depois são destruídas lá nos fígado ou no baço. Outras células não se recompõem muito pouco por atividade mitótica, ou quase não há nenhuma atividade mitótica, são chamadas células terminalmente diferenciadas, como os neurônios. E há depois dois tipos de células que são chamadas células germinativas. São as últimas, são as que estão embaixo do lado direito e esquerdo de vocês. Em nosso caso, os meninos possuem as células germinativas chamada espermatozoide e as meninas possuem a célula germinativa chamada óvulo. Elas, além de darem origem a outros seres vivos, quando fusionadas, vamos dizer assim, elas têm metade do número cromossômico que uma célula somática. Então, por isso que o homem, o sexo masculino, guarda metade da informação genética e o sexo feminino outra metade. Quando há fecundação, essas duas metades se juntam, formando então o ovo. E esse ovo vai se dividir várias vezes, e vocês vão ver lá na embriologia, até originar o embrião e durante a gestação, o feto e após a gestação, o recém-nascido. Então, é isso. Eu acordo muito cedo, né? Então por isso que eu tô com essa cara de sono e tô falando baixo, né? Porque eu tô na minha casa, né?
em apartamento, vocês já viram, né? E, bom, a primeira aula é uma introdução sobre a biologia celular, tá bom? Eu vou tentar ver como que eu vou fazer para editar esses vídeos da melhor maneira possível. Obrigado por assistir esse vídeo. Acompanha esse vídeo um estudo dirigido, que são questões que vocês podem responder e enviar para os monitores. Falando nisso, né, a disciplina contém várias frentes de apoio, né? Elas possuem os monitores, e esse ano são no total 8 monitores, 4 para a licenciatura e 4 para o bacharelado. Ela contém uma página no Facebook chamada Biologia Celular, UFSCar Sorocaba, onde eu posto muita coisa interessante. A disciplina também tem os slides da aula em um site específico chamado SlideShare, e depois eu vou passar para vocês. Enfim, tem uma apostila de aulas práticas, que é o que eu gostaria de me dedicar mais quando tudo voltar à normalidade. E também gostaria que vocês colocassem as suas dúvidas durante o assistir dessas aulas, tá bom? Então nós vamos abranger a aula 1, que é a introdução à biologia celular. O que é isso? Nós vamos ver a definição da biologia celular, por que estudamos a biologia celular, a variedade dos tipos celulares e outras coisas mais, tá bom? Então, deixa eu tentar ver como que eu vou fazer isso. Eu estou com dificuldade de falar ao mesmo tempo e expor os slides. Vou ver se eu consigo fazer isso. Bem, como vocês podem ver nesse próximo slide, nessa próxima figura, os principais livros para estudo, que a principal bibliografia utilizada é a Biologia Celular e Molecular do Junqueira, um livro chamado Fundamentos da Biologia Celular, é um livro mais avançado para quem quisesse se aprofundar mais na disciplina. E este também, a Biologia Molecular da Célula, é um livro um pouquinho mais avançado. Eu aconselho a consultarem esses dois livros, esses dois últimos livros, quando nós entrarmos em assuntos mais complexos, já mais ou menos no meio da disciplina, como, por exemplo, quando nós entrarmos na parte de citoesqueleto, na parte toda de reciclagem de membrana, de mecanismos celulares de secreção, nas funções das organelas das células eucariontes, como, por exemplo, as que estão envolvidas com produção de proteínas e lipídios, etc. Né? Como vocês podem ler aqui nessa figura, todos os assuntos abordados em aula estão nesses livros. Geralmente as aulas obedecem à mesma sequência dos capítulos dos livros, principalmente do Junqueira, que é esse primeiro aqui, Biologia Celular e Molecular. Como eu já disse, o mais utilizado pelos estudantes é o livro do Junqueira e Carneiro, chamado Biologia Celular e Molecular. As edições não variam muito, tá bom? Porém, se for uma edição muito antiga, daí varia um pouquinho. Aqui em vermelho tem um aviso. Nesse curso, o ensino não é apostilado, né? Todavia, repassamos os slides. Não esquecer que o slide é uma propriedade intelectual do docente ou de quem faz esse slide, né? Eu, por exemplo, como professor, não só consulto esses 3 livros, como outros, né? E também artigos científicos.
E esses slides daí são produto de toda a pesquisa que eu faço antes de dar a aula. Eu não gosto muito de repassar os slides, falar a verdade. Eu só faço isso no primeiro semestre, porque o estudante está entrando agora, né? E precisa de um certo aprendizado de como se estuda na universidade, que vocês vão estranhar um pouquinho, porque é um abismo muito grande entre o ensino médio, tanto de quem veio de escola particular quanto de quem veio de escola pública, e o ensino na academia, né? Então, ele é bem diferente. Então, e infelizmente no nosso país não há muita comunicação entre o ensino médio e academia, ou seja, universidade. Então, é uma ajuda os slides, tá bom? Mas, como eu falo todos os anos, é muito importante que vocês leiam os livros, mesmo porque as minhas avaliações envolvem muito pouco memorização. E geralmente são perguntas que envolvem situações com um problema. E se vocês não entenderem os conceitos que nós vamos trabalhar aqui juntos, pode ser que vocês não, pode ser que não tenham um rendimento esperado muito bom, né? Então, essa responsabilidade de ler a bibliografia é de vocês, tá bom? Então, a principal bibliografia são esses 3 livros aqui, mas há várias outras, é só consultar o plano de ensino da disciplina quando ele estiver disponível lá no site, tá bom? Há outros livros, mas os principais e mais importantes que nós usamos são esses 3 aqui que vocês estão vendo. Bom, então vamos começar a disciplina propriamente dita, né? A biologia celular, como eu já disse, estuda as estruturas e funções celulares, né? E tentamos construir o conceito durante o curso como que as células se diferenciam nos diversos tipos celulares que compõem os órgãos. Eu não sei se vocês vão me compreender agora, mas todas as células somáticas do nosso corpo possuem o mesmo genoma, ou seja, o mesmo conjunto de genes. Porém, como uma célula do fígado se transforma numa célula do fígado, uma célula do cérebro, um neurônio, se transforma em um neurônio, apesar de todas terem o mesmo conjunto de genes, né? Então, ao longo do curso, nós vamos verificar isso daí e vamos tentar construir esses conceitos todos aí. Então, a biologia celular, como eu já disse, estuda a célula, né, as suas funções em condições normais e em condições patológicas, né? No caso do nosso curso de biologia, nós não vemos muito as condições patológicas, né? Porém, vocês em outras disciplinas podem até ter uma abordagem nesse sentido. Além disso, no curso de biologia celular, nós estudamos mais as células animais, pois os animais eucariontes, né? Pois os procariontes são estudados em disciplinas específicas e as células vegetais também são estudadas em outras disciplinas. Então, eu não costumo sobrepor muitos conhecimentos, porque senão não dá tempo de se tratar mesmo dos conhecimentos específicos da disciplina, tá bom? Então é isso. Então, nesta outra figura, nós podemos ver que a biologia celular é inerentemente uma disciplina multidisciplinar e é uma área da ciência que estuda as células, suas estruturas e funções em condições normais ou patológicas, como eu já falei.
ou nós vamos, ao longo da disciplina, estudar a origem e evolução das células, né? Ou seja, os processos geológicos e geoquímicos e biológicos que originaram as células. As interações com outras células do mesmo tipo para a formação dos tecidos e órgãos. Então, os tecidos são formados por a parte funcional do tecido, que se chama parênquima, ela é composta de células com a mesma função. A formação, como os tecidos se formam em órgãos, nós vamos ver mais na disciplina histologia. Também nós vamos tentar construir conhecimento do funcionamento de células especiais no organismo, como as células do sistema imunitário, as funções gerais das células, excreção, respiração, sistema neuroendócrino, que nós vamos abordar um pouquinho na biologia celular. E também vamos falar muito brevemente sobre os organismos unicelulares. Então, todos esses, na verdade, todos esses tópicos aqui, eles constituem a introdução ao módulo das ciências básicas da biologia e da área da saúde, porque a biologia celular é dada tanto nas ciências biológicas, como na biomedicina, como na medicina, como na enfermagem, como na fisiologia. Todos esses profissionais precisam entender todos esses processos aqui celulares para poder desempenhar suas funções dentro das suas carreiras, tá bom? Bem, eu não vou entrar nos aspectos históricos da descoberta dos microscópios e da célula, mas o conhecimento de que nós somos formados por essas unidades chamadas células, ele é relativamente recente. Um dos conceitos mais importantes da biologia celular é a teoria geral da biologia celular. O que ela diz? Então, após vários estudos e séculos, né, de estudo, os cientistas concluíram que todos os organismos vivos são compostos de células e que todas as células originam-se de outras células. Essa é a teoria geral da biologia celular e é muito importante. Então, não há organismo que não seja não celular e não há organismo que não se origine de outra célula. A ciência não é dogmática, né? Então, quer dizer, essas coisas podem mudar, né? Hoje em dia já se aventa de considerar como seres vivos os vírus, por exemplo. Mas ainda, pelo menos na minha área, a teoria da biologia celular continua válida. A célula é a menor unidade viva de qualquer ser vivo. Então, além de ela ser a menor unidade viva de qualquer ser vivo, ela não é vista a olho nu. Então, o desenvolvimento da biologia celular está diretamente ligado ao desenvolvimento de equipamentos para estudá-las, para estudar essas células, né, para estudá-las. E o principal equipamento para estudar uma célula são os microscópios. Existem vários tipos de microscópios, depois nós vamos ver mais para frente isso daí, e várias técnicas para estudar um aspecto da célula. Né? Então, não há um microscópio que mostre verdadeiramente como uma célula é viva. Né? Nós, através do conjunto de conhecimentos que nós adquirimos de todas as técnicas de microscopia e de todos os microscópios, nós conseguimos ter uma ideia de como é uma célula. Tá bom?
Aqui, então, o ser vivo pode ser constituído somente de uma célula, são os organismos unicelulares, ou de duas ou mais células, que são chamados de pluricelulares, ou no caso de várias células, que são chamados multicelulares ou metazoários, que é o nosso caso. Uma questão para refletir, que é muito importante. Porém, como essa unidade torna-se algo vivo, então essa menor unidade que é a célula torna-se algo vivo, porque toda célula é considerada algo vivo, porque ela tem certas características que nós vamos ver depois, que a encaixa como uma entidade viva. Então, como esta unidade torna-se algo vivo através de coisas não vivas. O que eu quero dizer com isso? As células são formadas por moléculas e as moléculas em si, elas não têm vida. Então essas moléculas, que são os bloquinhos, os legos, ou os bloquinhos de construção das células, juntos, esses bloquinhos, além de dar a estrutura da célula, de possibilitar a estrutura da célula, possibilita a célula desempenhar funções vitais, né, que as transformam em alguma coisa viva, como se alimentar, se reproduzir, excretar, etc., né, se defender, responder ao meio ambiente. Então, é um grande paradoxo isso daqui, porque as células são compostas de unidades estruturais que são orgânicas, mas não são vivas. E então nós vamos tentar entender agora, no começo do curso, como isso ocorre, como coisas não vivas podem se transformar em unidades vivas, sendo que uma única célula pode se constituir em um organismo. Então, como vocês viram, né, há muita coisa a se pensar, já se introduziu muitos conceitos, né, como a teoria geral da biologia celular, essa questão paradigmática de como uma célula consegue se estruturar em um ser vivo através desses bloquinhos de construção, dessas moléculas ou macromoléculas que teoricamente não possuem vida, mas juntas produzem sinergeticamente, vamos dizer assim, uma estrutura viva, né? Sendo que a célula pode ser constituída só por sendo que um ser vivo pode ser constituído só por uma única célula. Uma coisa que o estudante ou as pessoas que não são da área, eu já vi até em livros ou em outros vídeos, é dizer que as células eucariontes, elas são mais complexas do que as células procariontes. Isso não é verdade, tá bom? Pode ser que estruturalmente, por ela ter vários compartimentos, mas as células procariontes podem fazer muitas coisas através de um metabolismo e de mecanismos moleculares muito mais complexos do que umas células eucariontes. São células diferentes, tá? Mas a gente não pode falar em complexidade neste caso. E como eu falei para vocês, o conhecimento das células
relativamente recente. Quando eu falo relativamente recente, eu falo em termos históricos, né? A célula foi descoberta muito recentemente, no século XVII, né, aproximadamente em 1600 e pouco, 1663 a 1665, por um cientista chamado Robert Hooke. E é por isso que as células têm o nome de célula, porque na verdade ele examinou a cortiça, né? Células vegetais, e essa cortiça possuía locais com células mortas, e ele viu que havia uma organização nessas pequenas células, nessas pequenas perfurações, nesses pequenos vacúolos, né? E começou a desconfiar, então, que os seres vivos eram compostos, de unidades muito pequenas, denominadas células, tá bom? E daí, todo o conhecimento, a partir dessa descoberta, foi evoluindo através de vários desenvolvimentos da microscopia, de microscópios, etc., né? Como, por exemplo, microscópios que poderiam aumentar o nosso poder de resolução. O que é o poder de resolução e o limite de resolução? Nós vamos depois tratar desse tema. Enfim, nós precisamos de equipamentos para superar as nossas limitações. E no caso, por exemplo, da biologia celular, uma limitação muito grande para o estudo das células são os nossos olhos, né? Nós só conseguimos distinguir coisas, dois pontos separados por 2 milímetros, mais ou menos. Eu, por exemplo, nem isso, né? Porque eu uso óculos. Mas nós precisamos, então, ter coisas que aumentem o limite que aumente o nosso poder de visão e possamos enxergar coisas bem menores que os nossos olhos naturalmente não enxergam. Então, não é que as células são seres gigantes ou que as coisas são enormes, né? É que nós conseguimos também o poder de fotografá-las, né? E às vezes elas parecem grandes, né? Na verdade, elas não são. Por isso que toda célula, ou na verdade todo esquema, toda fotografia científica necessariamente precisa de escala. Depois nós vamos falar sobre isso também, porque toda a escala mostra o tamanho real daquilo que está na sua tela ou na fotografia, quantas vezes ela foi ampliada. Tá bom? Nós vamos parar por aqui. Geralmente as minhas aulas duram 2 horas. Geralmente são 2 horas de aula teórica e 2 horas de aula prática. Mas para vídeo acho que vai ficar muito cansativo essa extensão de 2 horas. Então eu vou tentar fazer uns vídeos mais curtos. Eu vou segmentar um pouco a disciplina. Na próxima aula nós vamos falar sobre as diferentes técnicas de microscopia. Não vou adentrar especificamente em nenhuma, porém vou dar ênfase à microscopia óptica ou de luz, como o povo chama, né? Porém, existem vários tipos de microscopia, porque existem vários tipos de microscópio e vários tipos de técnicas de microscópio. Então, o microscópio não serve só para aumentar e observar a célula. Dependendo da técnica que você utiliza, você pode otimizar esse microscópio no sentido de verificar vários tipos, várias características celulares com o mesmo tipo de microscópio, tá bom? Então espero que essa primeira aula esteja mais ou menos organizada. Geralmente sou uma pessoa menos séria, mas como isso aqui é um vídeo,
a gente fica um pouco inibido, né? Eu sou meio tímido. Tá bom? Então espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês não... uma coisa importante, eu acho que eu falei na introdução, não é... Esses vídeos não substituem as aulas presenciais, mas eu em comum acordo com as turmas, estou fazendo esses vídeos para nós não ficarmos parados, né? E podermos andar com a disciplina, pelo menos nessa feitura, né? nesse modo aqui de tentar fazer um ensino à distância para vocês não ficarem parados também, tá bom? O primeiro exercício que eu dou para o pessoal no primeiro dia de aula é desenhar uma célula. Podem fazer qualquer desenho, é livre, não precisa consultar livro, nada. Vocês teriam que se reunir em grupos de 5 pessoas e fazer uma célula qualquer. Esse ano eu peço só o seguinte, que façam uma célula eucarionte, tá bom? Porque depois nós vamos trabalhar com esse conhecimento de vocês aí. Então, depois os monitores explicam direitinho para vocês o que deve ser feito, tá bom? Essa aula está no SlideShare, não o vídeo, né, mas a aula. Eu depois também, os monitores vão passar para vocês a página do SlideShare, tá bom? Muito obrigado, espero que vocês sejam muito felizes no curso. A biologia é muito bonita. A fase universitária, eu acho que é uma das melhores da nossa vida, né? É muito sofrimento, mas também acho que a gente leva lembranças para o resto da vida dessa fase. Então aproveitem bastante, com bastante consciência, com bastante responsabilidade, sabendo que no nosso país o ensino é público, mas na verdade quem tem acesso ao ensino público são pessoas que poderiam talvez estar pagando uma universidade, não realmente quem necessitaria. Então é bom sempre ter esse bom senso, né? Tá bom? Então um abraço, tudo de bom para vocês. Tchau.